Amém, glória a Deus, que bênção. Quero aproveitar aqui para reforçar 2 recados muito especiais que encerra hoje as inscrições para o nosso evento de casais no próximo sábado. E eu quero incentivar você a fazer esse investimento na sua vida, para que você possa aprender, crescer e se desenvolver ainda mais. Olha, é muito complexo o casamento. São 2 vidas, 2 histórias, 2 criações diferentes, 2 contextos se unindo para viver uma jornada. Nós precisamos aprender, estudar, e esse é um convite para você. Dia dos Namorados, você já sabe, qualquer restaurante que você vai passar dor de cabeça. É verdade ou não é? É caro, a comida vem fria, demora para ser atendido, não tem onde estacionar o carro, e aquela noite que era para ser especial fica estressante. Então eu quero convidar você para o nosso sábado aqui, que vai ser um dia muito especial, mas as inscrições se encerram hoje. Também, nesse mesmo sábado, vai acontecer o que, gente? O dia dos... Vai ter o encontro dos solteiros aqui na PIB BH, aqueles que, quem sabe, querem encontrar aí um parceiro, uma parceira. Olha, Adão encontrou Eva na presença de Deus, Eva encontrou Adão na presença de Deus. Não tem um lugar melhor para você encontrar alguém do que na presença do Senhor. E a gente vai ter uma palestra aqui também, vai ter um tempo de comunhão, vai ser um dia muito especial, mas as inscrições se encerram hoje, não perde essa oportunidade. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Famílias Imperfeitas. Já estamos quase concluindo, são mais de 2 meses aqui estudando um tema tão importante. Nós começamos a falar sobre o cansaço mental. Como é que foi o tema da mensagem? Me fugiu aqui agora. O esgotamento emocional na família. Depois nós falamos sobre batalha espiritual nos lares. Já falamos sobre o papel do homem, da mulher, do casamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como a família deve lidar com a vida financeira. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, o texto diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, também transbordem no privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês tornassem-se ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora completem a obra, para que forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição de concluí-la, de acordo com o que possui. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com aquilo que alguém não tem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche os seus olhos e peça ao Pai que fale com você uma palavra bem específica, de acordo com aquilo que você está vivendo. Há uma palavra geral que vai ser ministrada sobre a igreja, mas há uma palavra específica também ao seu coração. E peça ao Pai que fale com você através do Espírito Santo do nosso Deus. Deus, o Senhor conhece cada família que está aqui nessa manhã.
cada vida, cada história, o Senhor conhece cada situação, o Senhor conhece a vida financeira de cada pessoa, as crises, as dificuldades, as lutas. Por isso eu quero pedir ao Senhor que traga uma palavra geral ao coração da igreja, mas uma palavra também muito específica ao coração de cada irmão que aqui está. Ó Deus, que essa palavra que o Senhor vai ministrar nessa manhã, seja uma palavra que vai tirar esse irmão e essa irmã da condição em que eles estão e vai levá-los, ó Deus, ao próximo nível de maturidade cristã, a desfrutar ainda mais do Teu cuidado, Pai, a depender, a confiar e a descansar ainda mais no Senhor. Nós louvamos e nós agradecemos ao Senhor por esse texto, por essa palavra e por essa mensagem que será exposta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que eu oro, amém. Queridos, 2 Coríntios capítulo 8 não é apenas uma solicitação de fundos, é uma rica exposição teológica a respeito de um conceito chamado generosidade cristã. Interessante porque quando eu e você paramos para ler um texto como esse, a carta à igreja de Coríntios, nós não temos ideia do que está por trás de tudo isso. Naquele tempo, enviar uma carta era algo que custava muito dinheiro. Uma carta, ela precisava ser levada por alguém. Não é como hoje que nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, nós temos outros recursos, não. Naquele tempo alguém precisava levar essa carta. Dependendo do teor do documento, essa pessoa era acompanhada por uma espécie de segurança. E essa pessoa tinha que ser custeada em todo o seu trajeto, na sua alimentação, na sua hospedagem, inclusive no seu retorno. Escrever uma carta como essa era algo que precisava de muito investimento, principalmente para enviá-la. Interessante porque o apóstolo Paulo, ele inaugura na sociedade um novo momento onde as cartas agora, elas têm um teor ainda maior. Por causa do custo do papiro, por causa do custo do envio, era costume que as pessoas enviassem cartas pequenas. Aí vem o apóstolo Paulo e agora ele escreve grandes compêndios teológicos e ele envia. E tudo isso necessitava de muito recurso, de muito investimento. Interessante também porque na morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição, muitas pessoas que estavam ali, inclusive os soldados e os políticos daquele tempo, eles disseram assim: vamos investir recurso para que a mentira seja propagada. Vamos colocar dinheiro do bolso, vamos colocar muito dinheiro para que as pessoas digam que alguém veio aqui no meio da noite e pegou o corpo de Jesus e levou embora. Ao longo de toda a história da humanidade, o recurso ou foi usado para a propagação do reino de Deus, ou foi usado para a propagação do reino das trevas. Eu quero perguntar para você já no início dessa mensagem: você tem usado o seu recurso financeiro para quê? Você tem investido o seu dinheiro em quê? Porque hoje nós estamos aqui numa igreja histórica, centenária, de 113 anos, que já passou por 2 grandes guerras mundiais, crises políticas, humanitárias, crises pandêmicas globais, mas essa igreja é uma espécie de um forte. Inclusive, se algum dia estourar uma guerra em Belo Horizonte, eu recomendo que você venha para cá. As nossas paredes têm mais de 40 centímetros de espessura. O nosso teto, tudo foi construído e pensado para não cair, porque o contexto era um contexto de guerra. Agora imagine você quanto custou construir um prédio como esse. Olha, tem mais de 10 anos que eu estou tentando fazer um muro num lote que eu tenho. Mas toda vez que eu vou orçar, eu falo: deixa isso para depois, deixa isso para lá. Já fez uma reforma na sua casa? Já teve que mexer no banheiro ou no encanamento? Na parte elétrica? Agora imagina construir um prédio como esse. É por isso que quando eu leio as atas da igreja, eu vejo que ali os nossos irmãos, há mais de 100 anos atrás, eles entregaram tudo o que eles tinham, casas, bens, recursos, para que 113 anos depois nós estivéssemos aqui.
Por isso eu quero olhar para essa exposição teológica a respeito de um tema tão importante para as famílias cristãs, que é a generosidade, e eu quero extrair aqui princípios que vão nortear a minha caminhada no reino de Deus. E o primeiro princípio é: ser generoso é um presente. Olha o que o versículo 1, que nós já lemos, olha o que ele diz: amados irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Apóstolo Paulo está dizendo aqui: amados irmãos da Macedônia, amados irmãos dessa igreja, eu preciso que vocês tenham conhecimento ou discernimento da graça de Deus. Sabe por quê? Eles estavam passando por um período de crise. Eles estavam passando por um período de crise econômica. O texto diz que eles tinham dificuldade financeira, não era a melhor época, tinha uma crise política instaurada nesse tempo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para eles: tomem conhecimento da graça que Deus concedeu a vocês. Porque apesar da extrema pobreza da sociedade nesse tempo, apesar da dificuldade, da falta de recurso, das crises políticas, Deus está cuidando de vocês. É quando Deus falou para a igreja no ano de 2020, no meio de uma pandemia global, generalizada, inúmeras pessoas perdendo familiares, entes queridos, perdendo emprego, mas Deus não deixou faltar sustento na sua casa, Deus não deixou faltar roupa, Deus não deixou faltar teto. É como se o apóstolo Paulo estivesse em 2020 dizendo: tomem conhecimento da graça, porque lá fora a situação é complexa, lá fora a pobreza, a miséria, a crise sendo instauradas, mas o meu povo está sendo guardado e protegido por mim. Eu estou guardando e protegendo o meu povo. Na pandemia eu vi pessoas com pouco dinheiro serem poupadas e pessoas com muito dinheiro serem levadas. Mas a grande verdade é que um filho ou uma filha de Deus, ele não é levado, ele não tem a sua vida ceifada por causa de problemas externos, mas sim quando é da vontade do nosso Deus, quando o próprio Deus diz: olha, chegou a hora. Nós não somos reféns desse mundo, nós não somos reféns das circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo está aqui dizendo para você: tome conhecimento da graça que Deus tem sobre a sua vida. Tome conhecimento do amor, da maneira como Ele te ama, da maneira como Ele cuida de você, porque a nossa generosidade nunca dependeu do quanto nós tínhamos. A nossa generosidade nunca dependeu da circunstância externa. Foi em períodos de crise que a igreja mais cresceu. Foi em períodos de crise que as famílias mais floresceram. Isto é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Percebe? A Bíblia diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês sejam generosos em todas as situações. Capítulo 9, um capítulo depois, no verso 11, o apóstolo Paulo está dizendo que um filho e uma filha de Deus, eles serão enriquecidos em todas as áreas da sua vida, para que eles sejam generosos em todas as circunstâncias e situações. Mas quem, pastor? Aquele que tem conhecimento da graça. Aquele que tem consciência de que nunca foi na força do braço, nunca foi pela sua própria inteligência, foi Deus que disse: levanta, acorda, foi Deus que deu saúde, foi Deus que abriu portas, foi Deus que conectou com pessoas, foi Deus que deu inteligência, consciência da graça. Se eu tivesse doente e tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria comprar saúde, porque ela não se compra com dinheiro. Se eu estivesse prestes a morrer e eu tivesse uma grande fortuna, eu não teria como comprar mais um dia de vida. Isso é consciência da graça. Eu não teria como comprar minha salvação, consciência da graça. Eu não teria como comprar o perdão de Deus, consciência da graça. Então, igreja, primeira igreja batista de Belo Horizonte, tome consciência da graça, do favor de Deus sobre a vida de vocês. Amém, igreja? A segunda coisa que eu observo nesse texto é que a generosidade, ela gera prazer.
A generosidade gera alegria. Olha o que diz o texto no verso 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles estavam passando por um tempo de crise. A sociedade estava num tempo de pobreza, de miséria. Eu lembro que quando estourou a barragem em Brumadinho, era por volta de 10 da manhã, quando foi noticiado na TV. Meio-dia, eu e a nossa equipe pastoral estávamos a caminho de Brumadinho para pensar em como nós poderíamos ajudar. E nós fomos até a primeira igreja batista de Brumadinho oferecer ajuda. Interessante porque aquela cidade que passou por uma catástrofe, ela viveu um luto muito grande. Meses e anos depois, você volta em Brumadinho e ainda você sente o luto daquela cidade. Isso é normal. Mas o texto diz que por causa da generosidade desses irmãos, nem a pobreza, nem a miséria e nem a crise fizeram com que eles andassem tristes, mas eles andavam exuberantes em alegria. Grande alegria eles tinham no coração. Quer ver? Vamos pensar um pouco. Quem que você acha que é mais feliz, satisfeito, realizado ou completo? Deus ou você? Quem que você acha que é mais feliz, realizado, satisfeito e completo? O pai do filho pródigo, que deu metade do que tinha para ele, ou o filho pródigo? O pai que deu para o filho mais velho tudo o que tinha, ou o filho mais velho? O pai que deu a festa porque o filho estava morto, mas agora vive, ou o filho que perdeu tudo e volta para casa? Na sua opinião, quem que era mais feliz, satisfeito ou realizado? O generoso sempre é mais feliz. O generoso sempre tem uma vida mais prazerosa. O generoso é sempre uma pessoa mais realizada, mais completa, mais satisfeita. No aniversário, aquele que está oferecendo a festa é a pessoa, sem dúvida alguma, mais feliz daquela festa. Sabe, há um convite nas Escrituras para que você caminhe no prazer do Senhor. Há um convite nas Escrituras para que a sua alegria não seja escrava das circunstâncias. Há um convite para que você desfrute da verdadeira felicidade. Interessante porque a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a generosidade ela não tem limite. Verso 3. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Se parasse aqui, no tudo quanto podiam, a gente poderia falar, tem limite, pastor. Mas o texto diz que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E pelo contrário, olha o que o texto diz, foi por iniciativa própria. Mais do que isso, eles suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da assistência dos santos. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você acha mesmo que naquele tempo em que o apóstolo Paulo mandou essa carta, eles tinham conhecimento ou consciência de que o apóstolo Paulo se tornaria o que ele é hoje para a igreja cristã? O apóstolo Paulo naquele tempo era como um líder de célula da nossa igreja, era como um pastor da nossa igreja, era como um irmão em Cristo. Eles não tinham consciência de que anos, milênios depois, o apóstolo Paulo se tornaria numa referência, numa autoridade tão grande. Agora, olha que honra, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto tinham. Olha como que uma pessoa que é generosa, ela é honrada milênios depois. Ou você tinha consciência, ou você tem consciência de que esses irmãos imaginavam, ou que em algum momento passou na cabeça deles, que 2000 anos depois a gente estaria citando aqui o exemplo deles? Obviamente que não. Como aqueles irmãos que doaram tudo que tinham para construir esse prédio, não tinham ideia de que nós estaríamos 113 anos depois, todos os cultos, agradecendo a Deus pela generosidade deles, mas Deus honra quem é generoso. Na Bíblia há uma história muito linda de uma mulher que pega um perfume que ela tem, um perfume caríssimo. Os especialistas dizem que aquele perfume custava em média 12 meses de um trabalhador
normal. O salário de 12 meses, aquela mulher estava guardando aquilo para o seu casamento, para o momento mais especial da sua vida, mas quando ela se encontra com Jesus ali, quando ela está com Jesus, o texto diz que ela quebrou o vidro. E eu fico pensando no porquê ela não abriu e derramou, mas no porquê ela quebrou. E talvez de maneira muito poética, eu quero pensar que ela quebrou para que não sobrasse nada. Ela quebrou para que não restasse nada. Ela estava dizendo, tudo o que eu tenho é seu. Aí Jesus, olhando as pessoas recriminarem aquela mulher, dizendo, mulher, você ficou maluca? Tanta coisa para fazer com esse dinheiro, você tem tanta conta para pagar, a gente tem tanto projeto, você pode fazer tanta coisa, mas Jesus diz não. Jesus diz, aqueles que me honram serão honrados por mim, inclusive aonde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. A maneira como você honra Jesus, é a maneira como Ele vai honrar você. Eu ainda quero ter o coração daquela viúva pobre, que o texto diz que deu moedinhas. Mas pastor, você quer ter o coração de uma mulher que dá moedinhas? Você quer dar moedinhas? Não, eu quero ter o coração de alguém que dá tudo o que tem. Eram moedinhas, mas era tudo o que ela tinha. Mas a história dela continua sendo contada. Provérbios 3, a palavra do Senhor diz, honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. A maneira como você honra o Senhor, é a maneira como você vai ser honrado por Ele. Esse texto diz que aquele que honra o Senhor com os teus bens, terão celeiros cheios e barris transbordando. Celeiro cheio, você entra, tem trigo, pega, faz pão, tem comida na hora. E barril transbordando, pastor, a uva estraga, em questão de dias. Mas se você põe ela no lagar, e transforma ela em suco, e transforma ela em vinho, ela pode durar por décadas. Jesus está dizendo o seguinte, Deus está falando o seguinte, aquele que honra o Senhor com os teus bens, eles têm provisão no presente, e provisão no futuro, porque a maneira como você honra o Senhor, é a maneira como Ele vai honrar você. Olha que preciosidade, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não há limites para que nós sejamos generosos, mas há uma renovação da nossa mente. Há uma necessidade de nós desvincularmos a nossa mente à carnalidade. Nós não somos mais cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, um reino que não tem miséria. Um reino que é dono do ouro e da prata, um Deus que tem autoridade sobre todos os grandes líderes mundiais, que pode fazer o que Ele quiser fazer, mas não faz muitas vezes, porque não encontra homens e mulheres fiéis nessa terra. No tempo de Noé, a Bíblia diz que Deus vasculhou toda a terra e Ele encontrou um homem justo. E eu fico me perguntando, se fosse hoje, quantos seriam encontrados por Deus como homens e mulheres fiéis a Ele? Deus teve poder sobre Faraó, a maior autoridade daquele tempo, daquele mundo. Seria hoje talvez como Putin da Rússia, não sei, ou como o líder da Coreia do Norte, não sei, talvez como Donald Trump, não sei, mas o texto me mostra que Jesus, que o nosso Deus, que o Espírito Santo endureceu o coração de Faraó. O nosso Deus usou Ciro, Artaxerxes, Nabucodonosor, todos aqueles que se colocaram numa posição altíssima na sociedade. Você acha que Deus não tem poder sobre o nosso prefeito? Você acha que Deus não tem poder sobre o chefe da empresa que você trabalha? Você acha que Deus não tem poder para abrir portas no mercado para você? Você acha que Deus não tem poder de te conectar com as pessoas certas? Você acha que Deus tem problema com dinheiro? Não, Ele é dono do ouro e da prata, mas o problema é que Ele não tem encontrado em nós homens e mulheres fiéis. Não tem encontrado aqueles que são fiéis no pouco. E Ele diz, olha, como que eu posso dar mais para você, se naquilo que eu te dei você não é fiel? Se eu te der mais, você vai se perder. Se eu te der mais, acaba a sua família, acaba seu casamento. Se eu te der mais, você destrói tudo com esse dinheiro. Eu não posso dar porque eu não tenho encontrado fidelidade. Não há limites para a generosidade, porque nós somos como uma fonte inesgotável.
Um amigo certa vez me disse: pastor, eu acho que a gente é como uma torneira. E eu falei: torneira porque abre e aí sai água? Ele falou: não, porque se não tivesse a torneira nunca ia parar de sair água. A gente é a torneira porque muitas vezes a gente fecha o fluxo. Interessante porque aquela fonte, ela sempre tem água, mas ela não fica com água parada. Ela sempre está alimentando, ela sempre está repartindo, mas ela sempre tem água. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Por isso, generosidade não tem limite. Porque quanto mais você dá, mais Deus vai te dar para você repartir. Mais Deus vai te dar para você abençoar. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto: a generosidade precisa ser a Deus. Versículo 5, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olhando para essa belíssima exposição teológica do apóstolo Paulo, nós podemos aprender que a verdadeira generosidade, ela não começa no bolso, não começa na planilha, não começa no aplicativo do seu banco. A verdadeira generosidade começa quando você tem consciência de que a sua vida é um presente de Deus, de que o fato de você estar vivo hoje é um presente do Senhor, de que o fato de você ter saúde para estar nesse culto é um presente do Senhor. A generosidade começa com essa expansão de consciência de quem o nosso Deus é. E que Ele não é o meu amiguinho, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está numa grande missão de redenção da humanidade, e Ele está recrutando homens e mulheres fiéis. A minha generosidade começa com essa consciência do quanto eu sou amado por esse Deus, que não poupou o seu único filho para me salvar, do seu perdão que pagou uma dívida impagável, da sua misericórdia que se renovam a cada manhã. A minha generosidade começa com essa expansão de consciência, aonde eu paro e eu me lembro do lugar que Deus me tirou, e para o lugar que Ele me colocou. Ele me tirou do reino das trevas, Ele me colocou num reino de luz. Olha o que o texto diz aí no verso 5, não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a quem? A Deus. Quem tem consciência da graça não consegue fazer outra coisa a não ser se entregar a Deus. Quem tem consciência da graça não consegue fazer outra coisa senão se dedicar ao Senhor. Queridos, muitos nos dias de hoje têm medo de Deus, medo de confiar nele. Eu teria medo de confiar em mim mesmo. Amanhã pode ser que eu tenha uma doença e não consiga trabalhar. Amanhã pode ser que o dinheiro que eu tenha venha uma inflação, uma crise econômica e transforme aquele montante em nada. Amanhã pode surgir uma pandemia e tirar a oportunidade de trabalho. Eu teria medo de confiar em homens, mas nunca de confiar em Deus. Deus não falha. Quando faltou comida, Deus fez o maná cair do céu. Quando faltou água, Deus fez a água brotar da pedra. Quando não tinha caminho para o povo passar, Deus abriu o mar. Esse é o meu Deus. Como que eu não vou confiar nele? Como que eu não vou me entregar a Ele? Então, a generosidade cristã começa na nossa entrega a Deus. É muito interessante como que os meus filhos não têm medo de nada. Eles nunca me perguntaram assim: pai, será que está chegando o dia de fazer compra para casa? Eles nunca me perguntaram: pai, o senhor já pagou a luz? Porque amanhã eu quero jogar videogame e se não tiver luz. Pai, tem gás? Tem água? Não, eles só vivem a vida de filhos. É para esse lugar que Deus quer te levar. Mas esse lugar exige consciência da graça. Esse lugar exige uma relação de intimidade, de fidelidade ao Senhor. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a generosidade, ela é uma progressão. Versículo 6. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês.
No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também no privilégio de contribuir. Aqui há uma chacoalhada do apóstolo Paulo à igreja de hoje. Porque muitos irmãos dizem assim: pastor, mas eu sirvo ao Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, eu vivo uma vida de santidade, eu sou exemplo no meu trabalho, não basta. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês já transbordam em muitas áreas da vida, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor, mas transbordem também no privilégio de contribuir. Talvez esteja faltando isso para você, para que você seja encontrado como um servo fiel. Talvez esteja faltando isso, porque eu não sei, você olha para a sua vida e diz assim: não faz sentido. A palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Eu olho para a minha vida, eu me enquadro na fidelidade. Eu olho para o espelho e eu acho que eu sou fiel. Talvez você ache que você é fiel porque o seu padrão de comparação está errado. Você é fiel comparando com o seu colega. Você é fiel comparando com seus familiares. Você é fiel comparando com seus irmãos em Cristo. Mas nós precisamos, Tiago diz, ler a palavra do Senhor como se ela fosse um espelho. E quando eu leio esse texto, ele diz que aquele que é fiel, ele também participa do privilégio de contribuir, queridos. Eu participo de muitas rodas. Estou envolvido em muitos projetos nessa cidade. Quando se fala, por exemplo, da área cultural da nossa cidade, o que não falta é dinheiro. Os empresários estão colocando muito dinheiro para destruir a nossa cultura. Quando se fala de produzir conteúdo no YouTube para destruir as nossas crianças, eles não estão brincando. Quando se fala de produzir livros para remodelar a nossa mente, conteúdo para destruir a nossa sociedade, as pessoas não estão brincando, mas isso não começou hoje. Lá na ressurreição de Cristo já tinha gente dando dinheiro para financiar a mentira. Mas a grande questão é: cadê os filhos de Deus que conhecem a verdade? Cadê os filhos de Deus que conhecem um Deus que salva, que liberta, que cura? Cadê os filhos de Deus que sabem que Ele é o único que pode salvar as pessoas? Cadê os filhos de Deus? O que eles estão fazendo com seus dinheiros? O que eles estão fazendo com seus bens? O que eles estão fazendo com aquilo que o Senhor confiou a eles? O maior problema da igreja cristã nos dias de hoje é a distração. Nós estamos distraídos, nós estamos pensando que nós estamos num parque de diversões, quando na verdade nós estamos num campo de batalha. A vida na terra, ela é isso daqui, diante de toda a eternidade. Deixa eu te dizer, lá vai ser melhor que a Disney. Esse tempo todo aqui, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos: descanso, prazer, contentamento, realização. Tudo que você pode imaginar do bom e do melhor, Deus está preparando para esse tempo. Mas esse tempo de vida nosso aqui na terra é um campo de batalhas. Nós estamos em missão, mas nós nesse período tão curto de tempo idolatramos o descanso, idolatramos o entretenimento, idolatramos o lazer. Não temos problema em ir no restaurante e deixar R$500 no almoço, mas temos problema em comprar uma cadeira como essa que custa R$600. Não temos problema em deixar 10, 15, 20 mil reais numas férias, mas temos problema em investir na obra do Senhor. Estamos distraídos, mas a vida está passando. O tempo está passando. No passado os nossos irmãos não falharam, e nós estamos aqui desfrutando de um prédio como esse, de um culto como esse, mas nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando de ser os heróis bíblicos do nosso tempo, os personagens bíblicos desse tempo. Você entra, desfruta, mas você não tem ideia de quanto custam as coisas. Um microfone como esse, para eu estar falando aqui para vocês, custa nada menos, nada mais do que R$5.000.
Aquelas 2 câmeras, nós temos mais uma dela, Blackmagic, para transmitir o culto para os irmãos que estão na internet, de outros países até que o evangelho não pode chegar. Cada uma daquelas câmeras custa R$50 mil. A nossa mesa de som em 2020, quando a antiga queimou e nós precisamos comprar nova, em 2020 custou R$50 mil. Esse banco que você está sentado, esse só custou 600 e todos esses R$300 mil. Você entra, desfruta, mas não participa do privilégio de contribuir. Você vai num cinema, assiste um filme que está promovendo o mundo das trevas, gasta o seu dinheiro com uma comida tóxica que está destruindo o seu corpo, mas não tem coragem de investir no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. Esse é o segundo culto do nosso domingo. Talvez você acordou às 9h30, tomou um café da manhã, pegou um ônibus, um Uber, chegou até aqui para o segundo culto. Mas no meio do caminho, enquanto você estava ali acordando, tomando o seu café, a igreja já estava cheia de pessoas aqui cultuando ao Senhor, pessoas ouvindo a palavra. Nesse exato momento, enquanto você está aqui, nós temos em média 50 juniores, 50 adolescentes, inúmeras crianças, tudo dividido aqui no prédio anexo ao lado, aprendendo mais sobre o Senhor. Ontem nós tivemos aqui um casamento. Uma geração inteira que vai ser abençoada, porque um casal decidiu se render, porque tem uma igreja abençoando. Nós temos uma escolinha de futebol, nós já batizamos aqui inúmeros adolescentes, é uma escolinha social. Sabe quanto que cada menino paga por mês para jogar todos os sábados, com todo o material? E ontem nós levamos eles lá no Mineirão, para eles conhecerem o Mineirão por dentro, R$20 por mês. Mas paga tudo? Não paga. De onde vem esse dinheiro para custear? Nós temos aqui uma escolinha de jiu-jitsu, para crianças, adolescentes e adultos, uma escola de música, uma escola de inglês, tudo evangelístico, tudo para ganhar vidas para o Senhor, tudo para potencializar pessoas. Evangelização nas ruas, as células nas casas, mas tudo isso requer investimento. O problema é que a gente está indo para aquele almoço no restaurante, e pedindo de tudo. Engraçado, meu filho Natan é uma figura. Natan, eu tenho que falar assim: filho, ontem nós fomos num self-service, aí eu tenho que falar: filho, não é para pôr tudo que está lá. Aí ele enche o prato dele, eu fico assim: meu Deus, ele vai passar mal. Desse tamanho assim, é o mais caro da família, é o prato do meu caçula. Aí ele senta na mesa, ele quer pedir as bebidas tudo, ele quer a sobremesa. Aí eu tenho que falar: filho, não, calma aí, espera, você tem que saber o que você vai escolher. Mas o problema é que às vezes a gente é como uma criança mesmo, que vai para um almoço como esse, não sabe quanto que custa, não sabe quem é que vai pagar. Eu estou aqui, eu vou desfrutar de tudo, mas na hora de pagar a conta, levanta e vai embora. E na igreja muitas vezes a gente é assim, a gente entra, desfruta de tudo, recebe tudo, é abençoado, mas na hora de pagar a conta, a gente vai embora. O cristianismo nos leva para uma vida de maturidade. O cristianismo nos leva para uma vida onde a gente diz assim: olha, como que eu posso ajudar? Eu não tenho muito, mas ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Quem tem 2 camisas pode repartir uma, a gente tem um bazar aqui na igreja. Quem tem um pão pode repartir meio pão. Quem tem R$1 pode repartir 50 centavos. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. A grande questão nunca foi o quanto você tem. A grande questão sempre foi a fidelidade do seu coração. A grande questão sempre foi em quem você confia. Porque Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores. A Deus e o diabo? A Deus e Satanás? Não, a Deus e quem? O dinheiro. A única coisa que Jesus reconhece com o poder de senhorio sobre as nossas vidas na Escritura é o dinheiro. E tem muito cristão idolatrando o dinheiro. O rico e o pobre. Sabe como é que eu sei quem idolatra o dinheiro?
pela motivação do seu coração. Pelo quê? Ou por que você acorda todo dia, me diz? Para fazer o quê? Ganhar dinheiro? Deveria ser expandir o reino. Deveria ser instrumento aonde você trabalha. Deveria ganhar vidas aonde você está. Essa deveria ser a sua motivação. Por que você trabalha tanto? Por que hoje a nossa geração fica assim? Não, eu preciso ter mais frentes de trabalho. Eu preciso multiplicar minhas fontes de receita. A palavra do Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Deixa eu te dizer, você está morrendo por muita coisa que Deus ia te dar de graça. Você está morrendo por muita coisa que Deus ia te acrescentar. Esses pés de galinha aí é à toa. Essa pele envelhecida aí não era para estar desse jeito, era para você estar mais descansado. Porque a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino, então eu vou acrescentar o que você precisa. A palavra do Senhor diz que o lírio não trabalha, mas veste do melhor dessa terra, e que o passarinho não trabalha e come do melhor dessa terra. Sabe por que o lírio veste do melhor dessa terra? Porque ele permanece plantado aonde Deus o colocou. Se ele sair da terra e for para a areia, ele vai morrer. Mas tem muito cristão se movendo pelas propostas, e não permanece aonde Deus o plantou. Por isso passa dificuldade, passa crise, porque está em rebeldia e desobediência. Tem muito cristão, sabe por que o passarinho come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Mas se ele parar de voar, ele vai morrer de fome. Tem muito passarinho na gaiola que morre de fome. Tem muito passarinho em cativeiro que morre, porque parou de fazer o que Deus mandou. Todas as vezes que você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, não faltará recursos para você. Então você precisa olhar para a sua vida e pensar: será que eu sou realmente fiel a Deus? Porque, óbvio, eu me comparando com outras pessoas, eu posso me achar fiel a Deus. Óbvio que sim. Inclusive porque eu vou procurar me comparar com quem eu acho que é pior do que eu. Não é assim que a gente faz? Mas e quando eu me comparo com as Escrituras, será que eu sou fiel a Deus? Porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento o povo dava quanto? 10%. Aí a Bíblia diz que Jesus não veio para anular a lei, nenhuma lei do Antigo Testamento. Mas ele veio para cumpri-la e aperfeiçoá-la, de modo que o Novo Testamento não entende a generosidade como 10%. Ele entende a generosidade como um ato de honra. Ele entende a generosidade como agora tudo é do Senhor. Mas nós cristãos, 2000 anos depois que Jesus ensinou isso, a gente ainda nivela a nossa generosidade nos 10%. E tem muita gente que me pergunta assim: pastor, é 10 sobre o bruto ou 10 sobre o líquido? Ele está arrumando um jeito de dar menos. É melhor não dar, porque a palavra do Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria. É melhor não dar. Pastor, mas se eu não der, a igreja vai morrer? Querido, são 113 anos. Você acha mesmo que o seu dinheiro vai fazer falta? Se você acha, não precisa dar. Se você acha que a gente está interessado no seu dinheiro, não precisa dar. Ninguém vai mudar com você aqui por causa disso. São 113 anos de caminhada, a gente não está 1 ano, não são 2 anos, meus filhos são a 4ª geração da igreja, da mesma família aqui, vivendo milagres do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser fiéis ao Senhor. A sua vida familiar vai mudar, não quando você multiplicar suas fontes de receita, não quando você passar a ganhar mais. A grande pegadinha do dinheiro é essa, porque o dinheiro te faz sempre pensar em como eu posso ter mais. A grande sacada, a grande virada de chave é como eu me torno mais fiel. Porque aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. A grande sacada da vida é essa, é como que você se torna mais fiel, mais generoso, mais honroso, mais abençoador, porque na lógica do mundo, quanto mais eu dou,
menos eu tenho. Mas na lógica espiritual é diferente. Quanto mais eu dou, mais Deus confia em mim. Quanto mais eu entrego, mais Deus confia em mim. Quanto mais eu abençoo, mais Deus confia em mim. Quanto mais eu abençoo, mais abençoado eu sou. Você precisa mudar a sua mentalidade para a sua família viver um tempo novo. Eu contei no primeiro culto que sempre que eu vou visitar o meu avô, Paulo Nossi, diácono dessa igreja por mais de 60 anos, hoje já passou dos seus 90, eu já até perdi a conta, eu e ele. Avô, quantos anos você tem? Não sei. Mas ele já não enxerga, não escuta. Aí eu ponho a mão nele assim, chego bem no ouvido dele e falo, vô, é o Juan. É o Juan que está aí? Vô, é eu. Aí ele fala assim, preciso conversar um negócio sério com você. Helena, dá licença da sala. Preciso conversar um negócio sério com o pastor. Vô, pode falar. Olha lá na igreja, para ver se eles estão entregando o meu dízimo. Que eu estou achando que eles não estão dando não. Porque ele já é um idoso. Não tem mais como vir. Não tem como mais mexer no celular. Então ele precisa que alguém administre o recurso dele. E a maior dor no coração dele é, será que estão entregando a minha honra ao Senhor ou não? Um homem fiel. Está aí a 4ª geração da família dele, porque a Bíblia diz que enquanto uma maldição pode chegar a 4 gerações, a bênção do Senhor alcança 1000 gerações. Eu teria medo de confiar em mim, eu teria medo de confiar no dinheiro, eu teria medo de confiar no meu trabalho, na minha empresa, mas nunca de confiar no Senhor, porque Ele cuida dos seus. Nós somos pastoreados aqui por um pastor chamado Murilo Cassetti. Quantos aqui conheceram o pastor Murilo Cassetti? Todo mundo falando a idade que tem, olha aí. Pastor Murilo Cassetti faleceu, Clécia, tem uns 20 anos. 98. Dá quanto tempo? 29? Meu Deus. 29 anos? Quanto? 27? Mesmo assim, muito tempo. Pastor Murilo Cassetti é pastor emérito nessa igreja, nos pastoreou por 38 anos. Eu fui apresentado por Deus nesse altar, por ele e a sua família. E olha o tempo que o pastor tem de falecido. Até hoje, a sua esposa recebe um salário vitalício dessa igreja. Nunca caiu atrasado. Ela já não tem memórias, ela já não lembra de ninguém, pouquíssimas pessoas, já não tem saúde mais, mas vinha, até 2020, vinha aos cultos. Mas Deus cuida dos seus. Nunca pediu, nem foi ideia deles, mas Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Você não precisa ter medo. Em 5º lugar, a generosidade é uma progressão. 2 Coríntios 8:6, de modo que pedimos a Tito que assim como ele havia começado, que complete o ato. No entanto, como vocês transbordaram em tudo, completem agora. A 6ª coisa que eu aprendo é que a generosidade ela precisa de perseverança. Versículo 10, este é o meu parecer, convém que vocês contribuam. No passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a ter esse desejo. Agora completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição de concluí-la. O apóstolo Paulo, olhando para aquele povo passando por uma crise financeira, dificuldade, ele está dizendo assim, gente, não para por causa da crise, não para por causa das dificuldades, completem a obra que começou no seu coração. O Espírito Santo colocou no coração de vocês um desejo de contribuir, mas veio as adversidades. Agora entenda esse princípio do mundo espiritual, me dá sua atenção aqui. As adversidades não vêm para te impedir de contribuir. As crises financeiras não vêm para te impedir de participar, elas vêm para te provar. Porque ser fiel no muito é fácil, mas o verdadeiro fiel é aquele que é fiel na dificuldade. O homem fiel não é fiel quando o casamento está maravilhoso. É fiel de verdade quando o casamento está passando por uma crise. A mulher fiel não é fiel quando o marido está crescendo, florescendo e prosperando. É fiel muitas vezes quando ele está acamado, destruído. A nossa fidelidade não é provada no muito, ela é provada no pouco.
Então tem muito crente que na hora da luta, a primeira coisa que ele faz é tirar o que é de Deus. A primeira coisa que ele faz é parar de honrar o Senhor. Mas o texto diz: completem a obra que o Espírito Santo começou a fazer no coração de vocês. Não parem diante da adversidade. O meu parecer, apóstolo Paulo falando, é que vocês contribuam. É que vocês continuem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe que a contribuição daquele povo atrairia o favor de Deus sobre eles. Por isso o apóstolo Paulo, com muito amor no coração, está dizendo: não para. Tem gente que chega assim: pastor, você acha que eu não devo contribuir? E ele acha que a palavra de amor do pastor dele é falar assim: filho, realmente não contribui não. Ele acha que a palavra de amor do pastor dele é chegar e falar assim: filho, realmente para de contribuir. Mas um pastor que ama as suas ovelhas, ele nunca vai falar para uma ovelha não honrar o Senhor. Ele vai dizer: filho, se você quer sair dessa vida, honra o Senhor. Eu poderia falar: olha, não contribua, faça isso, mas vai resolver o problema agora. Mas eu não estou aqui para resolver o seu problema imediato. Eu estou aqui para ver você ter uma vida nova, uma vida de abundância, uma vida plena, uma vida diferente. Então não para, filho, porque ninguém é mais generoso do que Deus. Você não está dando esse dinheiro para mim. Você não está dando esse dinheiro para homens, você está dando para Deus. E ninguém ganha de Deus na generosidade. Sabe, você pode me dar um presente de aniversário e quando for o seu eu não lembrar, porque eu sou falho, sou pecador, sou homem, mas Deus não se esquece. A palavra de Deus diz em Provérbios: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, mas quem retém aquilo que deveria dar, verá a sua riqueza desaparecer. Hoje você está sendo provado. Hoje nós estamos sendo provados. E eu não estou interessado em ver você ter uma semana diferente. Eu gostaria que você tivesse uma vida diferente. Agora, quem tem compromisso com você não sou eu. Quem tem compromisso com você é Deus. Quem tem compromisso com a sua vida, com a sua história é Deus. Eu estou aqui para servir a Ele, para ajudar a Ele. Mas eu não te amo como Deus te ama. Eu te amo e eu me importo com você, mas não chega a 1% do quanto Deus se importa com você. Não chega a 1% daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O seu compromisso não é comigo, é com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e refletisse sobre aquilo que Deus acabou de falar ao seu coração. Qual a sua resposta para Deus? Qual a sua atitude diante do que você aprendeu? A generosidade precisa de perseverança. Aquilo que o Senhor foi ministrando no seu coração, você precisa completar. Mas não só hoje, tem que mudar o jeito de viver. Padrão de pensamento renova comportamento, altera comportamento, transforma comportamento. É um novo padrão de vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que você semeia, você colherá. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia. Mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor não tem problema de falar de dinheiro. O Senhor não tem crise com dinheiro. Porque o Senhor sabe lidar com as riquezas desse mundo. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine a renunciar ao dinheiro como um Senhor, como um ídolo das nossas vidas, e a ter o dinheiro como um servo, como um trabalhador, que vai ser usado de acordo com o seu propósito, Pai. O Senhor já tem feito tanto por nós.
Nós te pedimos perdão pela nossa infidelidade. E nós te pedimos ajuda para que possamos crescer em nossa generosidade. Nós queremos nessa manhã assumir um compromisso de nos entregarmos primeiramente ao Senhor, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu senhorio. Nós queremos assumir o compromisso de honrar o Senhor em primeiro lugar, como o Senhor deve ser honrado. E nós queremos pedir o Teu auxílio nessa manhã, para que possamos entregar os nossos dízimos e ofertas, não como fazíamos no passado, não apenas por entregar, não apenas para cumprir uma tarefa, mas para honrar ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém.